Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição, lição de número 2, que tem como título As Alianças de Deus Conosco. Na lição anterior, nós vimos que Deus, ele convida todas as pessoas a fazerem parte da família celestial, da sua família, a família que tem Deus como Pai celestial, o mantenedor, o criador, o dono de todas as coisas e aquele que coloca sob o nosso cuidado bens, dons, talentos para que nós possamos cuidar fielmente, né? Sermos mordomos fiéis, como diz o título central da lição dessa semana. E é claro, né, cuidando fielmente, aguardando o retorno do nosso mestre. E na lição dessa semana nós vamos ver que Deus ele faz algumas alianças com o seu povo, né? E é claro que essa aliança ela é executada com aqueles que desejam fazer parte da sua família, aqueles que querem entrar na família, né, celestial, tendo Deus como Pai, enfim, nós vamos ter então ali a participação de algumas alianças, alguns pactos que Deus ele propõe para cada um de nós. E é claro que uma aliança, né, uma aliança entre nós, seres humanos, um conjunto ali de um pacto, algumas regras que vão estar baseando aí esse pacto, esse acordo entre pelo menos duas pessoas. Então, nós vamos fazer uma aliança, um acordo que vai estar baseado num conjunto de regras, onde nós teremos ali alguns deveres, algumas responsabilidades e alguns direitos, né, dentro desse pacto, dentro desse acordo. E como Deus não é diferente. É claro que Deus ele pode, né, de forma unilateral, fazer uma promessa que não depende de nada de nós, né? Não depende de nós fazermos alguma coisa. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, verso 45, nós temos o seguinte: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então Deus, né, ele promete, né, o sol sobre maus e bons e chuvas sobre justos e injustos. Ou seja, aqui é uma promessa unilateral. Deus ele promete, o sol promete a chuva, independente das nossas escolhas, né? Não temos aqui nenhum dever, nenhuma responsabilidade a cumprir para que tenhamos o sol sobre nós, para que tenhamos a chuva sobre nós. Porém, né, a lição aqui ela vai abordar, vai focar, melhor dizendo, com relação às alianças, né, que são bilaterais, nesses acordos, né, que dependem ali dos deveres e responsabilidades de ambas as partes. Em Deuteronômio 28, verso 1 e 2, nós temos o seguinte, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Perceba que aqui há algumas promessas, porém é algo condicional, né? Se ouvires a voz do Senhor, né? Se atentamente ouvires a sua voz e guardar os seus mandamentos, né? Ser obediente a Deus. E aí virão sobre ti, então, e te alcançarão todas estas bênçãos. Então, aqui nós temos essa aliança, né, bilateral, onde Deus ele promete algo, mas é condicional. Nós temos algo a cumprir para poder receber essas bênçãos, né, dessa promessa que Deus faz para cada um de nós. Então, como nós vimos aqui, essa aliança tem algumas características, né? Ela é mútua, como nós falamos, né? Nós temos uma parte a cumprir, e lá em Apocalipse capítulo 14, no verso 12, nós temos também a confirmação dessa ideia, onde diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então veja, a nossa parte, o nosso papel a ser cumprido nesse pacto, nesse acordo, nessa aliança, é sermos obedientes a Deus, é cumprir, é guardar os seus mandamentos. Essa é a nossa parte nesse acordo, né? E além dessa aliança ser mútua, ela é condicional, como nós falamos nesses versos que nós lemos de Deuteronômio 28, verso 1 e verso 2, nós também temos ali em Apocalipse, capítulo 2, no verso 10, diz assim, no finalzinho do verso, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então,
ser fiel até a morte. E aí nós temos a promessa, né? E dar-te-ei a coroa da vida. Então nós temos um papel a cumprir nesse acordo. E além dela ser mútua e condicional, ela pode ser cancelada. A aliança, ela pode ser cancelada. Mas, Daniel, se Deus ele cancela a sua aliança, Deus ele vai cancelar a aliança que fez com o seu povo, ele vai se arrepender e vai voltar atrás? Não, negativo. Nós é que cancelamos essa aliança que Deus faz conosco quando nós escolhemos deliberadamente pecar. Quando nós escolhemos pecar, quebrar a regra, né? Desobedecê-lo, nós estamos quebrando, nós estamos cancelando essa aliança. Não à toa nós vemos na palavra de Deus, do início ao final, Deus ele faz uma aliança e o povo quebra. Depois Deus ele faz uma nova aliança, que nada mais é do que a renovação da aliança anterior, e mais uma vez depois o povo vai e quebra. E depois Deus vai e renova mais uma vez a aliança. Então a gente vê Deus, né, em sua infinita misericórdia, ele a todo momento querendo renovar a aliança. O povo quebra, desobedece, cancela a aliança porque desobedeceu a sua parte nesse acordo, nesse pacto, e Deus então, em sua infinita bondade, ele procura mais uma vez seres humanos para poder então renovar essa aliança, porque ele quer a salvação de todos nós. Em Mateus 7, verso 13 e o verso 14, nós temos o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Perceba que aqui, né, nessa aliança de salvação, nós vamos perceber que a salvação, ela não é para todos, né? Ela é ofertada para todos, mas nem todos serão salvos, porque ela é algo condicional, né? E como nós vimos no verso de Apocalipse que lemos anteriormente, né, a salvação ela é mediante a fé em Cristo Jesus. Ela é mediante a fé em Cristo Jesus. E interessante que quando nós temos fé em Jesus, né, e nós só somos salvos pela fé, então quando nós temos fé em Jesus, nós vamos automaticamente desejar entrar nessa aliança de Deus. A aliança é essa que nós falamos anteriormente, ela é baseada no conjunto de regras, mandamentos, que nós obviamente iremos obedecer. Então veja, né, a fé em Cristo que salva nos leva automaticamente a obedecer os mandamentos de Deus. Entende? A fé verdadeira em Jesus Cristo vai nos levar automaticamente a obedecer os mandamentos de Deus, porque nós vamos entrar na sua aliança, e sua aliança é baseada no conjunto de regras. Então não tem como nós termos fé verdadeira em Jesus e não obedecermos os seus mandamentos. Não tem como. Né? Por isso que fala, né, que aquele, né, que guardar os mandamentos até o final será salvo, como nós lemos aqui no livro de Apocalipse. Em Apocalipse 14, verso 12, né, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então é isso, né? Naturalmente nós tendo fé em Jesus, nós iremos obedecer os seus mandamentos. Em Provérbios capítulo 3, no verso 1 ao 10, de forma muito interessante, nós temos ali um conjunto de promessas que Deus faz, né? Promessas condicionais. Por exemplo, no verso 1 do capítulo 3 de Provérbios: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Né? Então, nós temos ali uma promessa que Deus faz, mas uma condição inicial, né? Não esqueça os meus mandamentos, né? Guarde no seu coração, e aí você terá, então, uma vida longa. E aí nós temos, na sequência, né, um conjunto de promessas, né, condicionais, e no verso 9 e no verso 10 nós temos o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Veja que Deus ele promete, né, essa vida farta, essa vida próspera, com uma condição inicial, né, de honrar o Senhor com os bens e com as primícias de toda a tua renda. É claro que a Bíblia ela é repleta, né, de ensinos, né, sobre administração,
né, financeira, sobre a administração da vida como um todo. Não é simplesmente, né, nós devolvermos ao Senhor, né, das primícias da nossa renda e nós teremos então uma vida abundante. Né? Não é isso que a Bíblia fala. Né? Mas o princípio da administração da nossa renda, ela é baseada nessa devolução das primícias da nossa renda a Deus, porque nós sabemos que Deus, ele é o dono de todas as coisas, como nós falamos na lição anterior e abordamos no início dessa lição. Deus é o dono de tudo, e nós falamos que a visão criacionista, ela é a única visão que nos permite enxergar Deus como dono de tudo, porque é o criador de todas as coisas. Então, dentro desse contexto, Deus, ele nos convida, né? ele nos chama a devolvermos das primícias da nossa renda a Ele. E isso também serve para nós, né, exercitarmos a nossa fé a Deus, a nossa fé em Deus. E lá no livro de Malaquias, capítulo 3, no verso 8 a 10, mostra justamente como que nós podemos estar roubando a nosso Deus. Veja o que diz no verso 8 e no verso 10 de Malaquias, capítulo 3. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha mesa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. É claro que nós vamos abordar de forma um pouco mais detalhada na próxima lição essa temática, né, dízimos, mas aqui já vale ressaltar a importância disso na nossa vida, né? Como que nós aprendemos a viver pela fé dentro desse ensinamento sobre a questão da devolução de uma parte das primícias da nossa renda ao nosso Senhor. E é claro que, né, a sua obra, ela é financiada com isso, né? O avanço do Evangelho, a pregação do Evangelho, ela é financiada com isso. Né? Então tem todo um propósito, né? É o financiamento do Evangelho, é o avanço do Evangelho e o ensinamento para nós individualmente a vivermos pela fé, a termos confiança no nosso Deus. Né? E dentro desse contexto, eu fecho lendo aqui um trecho de Mateus, capítulo 6, no verso 25 até o verso 33, nós temos aqui, né, como que Cristo nos mostra que nós não podemos viver uma vida de ansiedade, preocupados com o que vamos comer, com o que vamos nos vestir, porque se Deus cuida das aves, né, se Deus alimenta os pássaros, não cuidará de nós. Se Deus, ele veste as ervas do campo, não nos dará a roupa necessária para nos vestirmos. E de forma muito bonita, né, no verso 31 até o 33, diz assim, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O ponto-chave da lição desse trimestre é basicamente esse. Buscar Deus em primeiro lugar. A lição ela vai abordar diversas questões, tendo sempre como foco o buscar a Deus em primeiro lugar. E é algo de simples compreensão, mas certamente de muito difícil execução. Nós compreendemos que devemos buscar Deus em primeiro lugar, mas nós temos muita dificuldade de executar esse princípio. Porque nós vivemos ansiosos, preocupados, preocupados com o amanhã, uma vida agitada, uma sociedade que nos pressiona a todo momento. Estamos ansiosos, mas a Bíblia diz, não viveis ansiosos, não viveis inquietos, calme, relaxa, porque Deus sabe de tudo que nós necessitamos, simplesmente coloque Ele em primeiro lugar. Esse é o convite que a palavra de Deus faz para cada um de nós hoje, que você possa exercitar a cada dia, o colocar Deus em primeiro lugar, viver fielmente, viver pela fé, confiando no nosso Deus. Certamente isso nos trará uma tranquilidade nesse mundo de tanta agitação. Então que Deus ele possa te abençoar, possa te fortalecer e te ajudar a viver esse princípio. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então na lição de número 3
na próxima semana. Até lá!